presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor Emanuel Cattori, seja bem-vindo ao Senado Federal. Eu quero começar perguntando a Vossa Senhoria qual a experiência que a empresa Belcher tinha com vacinas. Ela já vendeu vacinas? Ela já fez algum tipo de comercialização de vacinas? Nós somos uma empresa de 10 anos no Brasil, possuímos... Não, só perguntando de vacinas. Ok, um minutinho só. Nós somos uma empresa de 10 anos no Brasil, possuímos todas as certificações da Anvisa, todas as autorizações de funcionamentos. Com a pandemia, como nunca existiu uma pandemia no Brasil ou mundial como essa, acho que todo mundo teve que se reinventar. E, nesse caso, nós fomos atrás para tentar ajudar a população. E eu te dou exemplos como uma Moderna, que é um grande laboratório, nunca tinha comercializado vacinas, hoje é um grande destaque mundial da vacina deles, até mesmo a Janssen. É produtora de vacinas, não é? Sim, ela não era, ela começou a ser produtora de vacina recente também. A primeira questão que eu levanto é que o Ministério da Saúde ele teve realmente o mesmo modus operandi desde o início, não é? Empresas que não tinham experiência na área de vacinas, outras que não tinham nem experiência na área de medicamentos, foram priorizadas para estabelecerem uma relação na intermediação da venda de vacinas. Então, é importante a gente ter essa informação que demonstra como o Ministério foi incompetente nesse processo todo que nós vivenciamos. E é muito diferente uma empresa que comercializa medicamentos e uma que desenvolve um trabalho científico seríssimo para a produção de vacinas. Essa comparação com a Moderna, a mim, me perdoe, eu acho inadequada. A segunda coisa que eu queria perguntar à Vossa Senhoria, a Vossa Senhoria tem dito desde o início que o deputado Ricardo Barros não tem nada a ver com isso, mas tudo tangencia, não é? A empresa é de Maringá, Vossa Senhoria é de Maringá, o sócio de Vossa Senhoria é filho de uma pessoa que já exerceu funções públicas na Prefeitura de Maringá, quando ele era prefeito, funções públicas no governo do Estado, quando a senhora, a esposa do deputado Ricardo Barros, era governadora. Ele participou de reunião lá no dia 15, que Vossa Senhoria está dizendo que foi para tratar de um antiviral. Ele que pediu a reunião, ele que apresentou propostas de legislação que terminaram por favorecer essas empresas que intermediaram, e ele é amigo de Vossa Senhoria. Tudo bem, Vossa Senhoria vai dizer que não tem nada a ver, que caiu do céu, o Ministério da Saúde descobriu que a empresa de Vossa Senhoria estava habilitada para isso. A CanSino, lá na China, ouviu dizer, olha, tem uma empresa lá em Maringá, a Belcher, essa daí é nota 10 para ser a nossa representante aqui no Brasil. É difícil de a gente acreditar nessas coisas, que não teria havido algum tipo de ajuda para que isso acontecesse e que isso tenha sido feito pelo senhor Ricardo Barros, né? Eu vejo que ele teve papel de definir o marco legal, de indicar a Belcher como intermediária para a compra dessa vacina, teve protagonismo no comitê da Covid-19 da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio Internacional, fez essas reuniões. Então, é muito difícil a gente acreditar que ele não teve nenhuma participação nesse processo. A outra coisa é que Vossa Senhoria disse, vamos fazer a cronologia, dia 6 de abril, Vossa Senhoria fez assinou uma carta de confidencialidade com a CanSino. Aí no dia 13, Vossa Senhoria se reúne com o secretário executivo do Ministério da Saúde, junto com o senhor Alain Excel. O senhor não foi tratar de vacina nessa reunião. Veja, dia 6, dia 13, né? Não foi tratar de vacina. 13 de abril.
fui tratar referente a vacinas de doação. Ainda nós estávamos no processo da doação. Aquela que iria ser da Coronavac. Da Coronavac, esta mesmo. Aí no dia 14 o senhor participa de uma reunião na Embaixada da China, com o Wizard, Luciano Hang, Alain Excel, um deputado, Evair Melo, Sóstenes Marquezine, até um comendador participou aqui, o comendador Regino Barros, com o ministro conselheiro da Embaixada. Quer dizer, Vossa Senhoria não foi tratado do assunto cassino? Não, não foi. Ainda nós estávamos referente à doação. E só ressaltando, o Luciano Hang e o Carlos Wizard não estavam nessa reunião. Bom, eu tenho aqui essa informação, né? Sim, mas não é verdadeiro. Aliás, esses dois são um fenômeno, porque são negacionistas convertidos, né? Pessoas que durante todo o tempo combateram a vacina, combateram o isolamento social, combateram o uso de máscara, de repente se convertem à defesa da vacina, a importância da vacinação para que as pessoas pudessem se curar, se tratar. E aí no dia 15 tem a reunião com o ministro Marcelo Queiroga. Sinceramente, é muito difícil da gente acreditar que Vossa Senhoria ficou ali tratando de doação de vacinas e não da vacina que Vossa Senhoria já tinha assinado uma carta de confidencialidade para depois aprofundar. E era o único representante de vacina na reunião. Me permita, senador. Havia outro representante de vacina na reunião? Não me recordo. Era eu só vou me reiterar. Reiterar não, afirmar. No dia 15, em nenhum momento foi tocado na palavra vacina. Eu perguntei por isso. Foi somente do medicamento Favipiravir. Ok. E eu não era, lembrando que eu só tinha o contrato de confidencialidade. Contrato de confidencialidade formalmente ainda, eu nem sabia, não tinha certeza absoluta ainda que nós iríamos passar pelo compliance da Cassino. Nessa reunião dia 15 tinha várias pessoas lá, né? Sim, tinha. O senhor lembra de alguns, né? Do meu lado está o Nardi, que é o Nardi é o diretor do hospital. Tinha o Júlio Félix, que é de Curitiba. E tinha umas 3 pessoas que eu não me recordo o nome. Tinha um prefeito ali? Não, não era. Na verdade, a confusão, eu até ia falar isso, o que está do lado, quando os senhores falaram que era um prefeito, ele é o diretor do hospital, que é o Carlos Nardi. Ele não é prefeito. Veja, no dia 22 de março, aquele cidadão, Luciano Hang, ele diz lá na live: temos fornecedores pelo mundo, através dos nossos agentes de importação. Emanuel Cattori estava com 8 milhões de vacinas. Veja, estava com 8 milhões de vacinas. Alain Excel com 8 milhões de vacinas. As pessoas lá fora querem contrato com a gente, disse Hang sem dar detalhes. Que 8 milhões de vacinas eram essas que ele disse que Vossa Senhoria tinha? Conforme eu explanei na minha declaração inicial, nós estávamos com tratativas para aquisição dessas compras das vacinas para 100% serem doadas no Brasil, para o Programa Nacional de Imunização. Então, essas eram as vacinas da Sinovac. Perfeito. Eu queria perguntar a Vossa Senhoria, o que é que foi alegado pela Cassino para romper tanto o contrato com a empresa de Vossa Senhoria, quanto com o Instituto Oswaldo Cruz? O senhor acredita que as suspeitas de participação da Belcher naquela chamada Operação Falso Negativo, as suspeitas de relações espúrias junto ao governo, isso pesou na decisão da Cassino, já que Vossa Senhoria disse que o alegado, em princípio, teriam sido razões de compliance? Por que foi rompida a parceria? Eu não posso responder por eles, Excelência. Quer dizer que eles assinam com Vossa Senhoria uma carta de confidencialidade. Certo. Depois assinam um memorando de entendimento. Depois firmam um contrato. E no final desfaz o contrato sem dizer nem por que foi? Por isso, exatamente por isso que nós estamos analisando se nós vamos judicializar ou não. Vossa Senhoria entrou na justiça ou não? Ainda não. Nós estamos
analisando se nós iremos Porque veja, ou não. querendo ou não, para a empresa de Vossa Senhoria, foi um dano. Foi um dano, não é? Então, eu, sinceramente, a leitura que eu faço dessa situação, concretamente, é que a empresa Belcher, ela iria sim fazer uma intermediação junto ao Ministério da Saúde e junto ao setor privado. É a cópia ipsis literis do que a Precisa iria fazer. Só não sei se eles iriam vender para o mercado privado tão caro quanto a Precisa estava querendo vender. Mas a mim me parece que isso é muito claro. Segundo, a escolha da Belcher não se deu por acaso, não caiu do céu. Ela foi, obviamente, trabalhada, intermediada por pessoas de dentro do governo. Foi uma atuação política para promover esse casamento Belcher, Ministério da Saúde, Cansino. A Cansino viu que era uma fria, isso é a minha interpretação, viu que era uma fria e resolveu romper o contrato, porque afinal de contas ela quer continuar a vender vacina por aí. A Covaxin, que entrou naquela situação aqui, hoje está suja nos Estados Unidos, está suja no Paraguai, está suja em vários lugares. Os chineses foram mais espertos do que os indianos. Antes da bronca crescer, eles caíram fora desse processo, né? Eu não consigo acreditar que nos dias 13, 14, 15, esses empresários todos se reuniram com o secretário executivo, com a embaixada da China, com o ministro da Saúde, por um espírito humanitário de doar vacina para o SUS. Ao contrário, o tempo inteiro essas empresas que estavam interessadas de alguma maneira em vacina atuaram no Congresso Nacional para facilitar a comercialização de vacina. Não é por acaso que o seu Hang diz ali, isso é uma jabuticaba brasileira. Por quê? Porque naquela nossa proposta só poderia doar, não poderia vender, só iria vender depois que toda a população vulnerável tivesse sido vacinada. Então, esse argumento, doutor Catori, me perdoe, mas ele não se sustenta de forma alguma. Houve aqui, sim, tráfico de influência, advocacia administrativa e outros crimes mais que foram cometidos aí por esse Ministério da Saúde. Então, eu quero fechar aqui a minha participação dizendo que nós, senhor relator, precisamos... Marcelo? Não quero ensinar, Pai Nosso a vigário, Vossa Excelência, além de ser altamente preparado, é altamente experiente. Mas essas coisas têm que estar muito claras nesse relatório, não é? O modo de atuação desse governo no que diz respeito a todo esse enfrentamento da pandemia da Covid-19. Deixou de privilegiar empresas conhecidas, idôneas, que vieram oferecer. Quem ofereceu vacina, eles não quiseram. Mas aí eles foram atrás de outros que nós sabíamos que ou talvez não tivessem a vacina, como foi a Salvati, ou que essas vacinas não tinham ainda liberação no Brasil, ou que eram mais caras, ou que havia uma intermediação, algum interesse, como foi o caso relativo ao deputado Ricardo Barros. E por último, senhor presidente, existe um decreto que determina que todas as reuniões de autoridades públicas federais, inclusive fora do ministério, ou fora da presidência, ou fora do órgão, sejam relatadas, sejam registradas. E aqui nós temos várias atas que não existem. Se não fosse essa fotografia, que está aqui o Ricardo Barros, só faltou tirar a gravata, parecia até o ministro ele. Se não fosse essa fotografia, a gente não ia saber dessa reunião que tratou de tantos assuntos relevantes para o conhecimento dessa CPI. Muito obrigado, senhor presidente.